O preço do controle Steam foi finalmente revelado, $99. Vamos compará-lo a alguns controles da mesma faixa de preço. Tá. Aqui tem algumas categorias que eu defini para comparação. Primeiro, preço. É uma média do preço completo, sem promoções. A gente sabe que tem várias promoções, esses preços são menores. R$ 700 do controle Steam. Uma estimativa. Algo novo, diferente e mais caro que todos os outros aqui. Só uma estimativa, já que o controle Pro do Switch 2 custa R$ 600. Alguns desses controles, principalmente esses dois aqui, são encontrados em sites da China, no AliExpress, etc. E você consegue por um preço bem menor que esses aqui. Tá? Começando na comparação. Tipo de analógico, potenciômetro. O clássico que as grandes empresas têm usado há muito tempo. Inclusive é um dos maiores golpes, né? Um dos métodos que as empresas Microsoft, Sony, Nintendo usam para conseguir muito dinheiro com a venda de controles extras, porque potenciômetro é um tipo que desgasta, um tipo de analógico que desgasta, causa drift. Muitas vezes. Às vezes não. Eu já tive controle de Xbox por 2 anos e não tive problema também. Não sei, é uma sorte. Tem que ter sorte. Tá, esse tipo mais básico, fadado a mais gastura e erros mais rápidos, dá problemas mais rápido, drift, etc. É o tipo é o analógico de potenciômetro, que está no controle do Xbox Series, no DualSense, até no controle Pro do Switch 2. Nessa lista é só isso. São desses controles mais básicos, entre aspas. Trackpads são aquelas regiões sensíveis ao toque do controle. No caso do DualSense é o touchpad que ele tem aqui na frente. O controle do Xbox não tem nada assim. Do Switch também não. O controle Steam tem essas duas áreas aqui, que servem como mouse, que é um dos principais destaques dele. Entre esses aqui todos, só vai ter o trackpad do controle Steam e o touchpad do DualSense. Botões traseiros, que são aqueles botões que ficam na traseira do controle, alguns gostam. Eu não sou muito fã, que às vezes você aperta sem querer e pode incomodar, ou não. Mas tô começando a me acostumar. Provavelmente os controles futuros terão isso. Todos. O controle do Switch 2, o controle Pro dele tem botões traseiros. 2, um de cada lado. O controle Steam tem 4, acredito eu. 2 de cada lado. Esse 8BitDo tem também. E o Direwolf 3 também. Giroscópio, sensor de movimento, você poder mexer o seu controle. DualSense tem, Switch 2 Pro tem, controle Steam tem, 8BitDo tem, Ultimate 2 e o Direwolf 3 também tem. Tá? Polling rate, isso é como se fosse a taxa de atualização, a taxa de comunicação entre o controle e o dispositivo, seja o videogame, seja o computador. Vamos usar o computador nesse exemplo. Como se fosse a taxa de atualização entre o controle e o computador. Que pode variar também. Com fio vai ser diferente, vai ser normalmente mais alta. Sem fio vai ser de outro jeito. Aqui a gente está na base sem fio, acredito eu. O Xbox Series, 125 Hz. DualSense 250, que é o mesmo do Switch 2 Pro e do controle Steam. Alguns citaram isso como uma possível decepção. Mas para quem já usou esses controles com esse polling range um pouco menor, sabe que não é tão relevante assim. Inclusive o controle do Xbox Series, que está com vários pontos, entre aspas, negativos, é um controle excelente. Também um dos mais baratos da lista, né? Um dos mais baratos, não o mais barato, correto. E aqui fica o destaque para o Ultimate 2, com 1000 Hz, e o Direwolf 3 com 1000 Hz também. Olha que interessante. Mesmo com esses vários pontos aqui supostamente negativos, né? Não são controles ruins. Eu acredito que todos esses controles aqui são excelentes. Uma outra coisa. A ergonomia dele, como ele fica na mão. O Xbox aqui é um dos melhores. Já pude usar um controle desse. DualSense é ótimo também. Switch 2 Pro. Usei o Switch
Pro, o primeiro controle. Imagino que seja parecido, né? Ótimo. O Steam Controller, eu vi algumas avaliações dizendo que ele é um pouco mais reto. Igual o HB2. Esse Ultimate 2 aqui. E dizem que talvez não seja muito confortável. Não sei. Agora, o Ultimate 2. Eu não usei o Ultimate 2, mas eu usei o Ultimate 2C, que é uma linha mais barata. E você pode reparar a reclinação dessa lateral aqui, ó, como que ela é bem reto, comparado com o Direwolf 3, por exemplo. Ó como ele vem bem pro lado. Eu não gosto muito desse Ultimate 2. Um controle excelente, todos os quesitos, mas talvez no principal, que é a ergonomia, eu não sou muito fã. A minha mão já começou a doer depois de um tempo de uso desse controle aqui. Tá, então eu vou fazer uma pequena classificação desses controles aqui. Mas só como uma distração. Vou adaptando também. Tá, o controle do Xbox. Posso colocar no A? Talvez eu troque depois, a gente vai ajustando. Ó, o Direwolf 3 é um dos meus controles favoritos. S. DualSense A também. É. HB2, esse Ultimate 2. A ergonomia dele não é boa, então ele tem que ficar abaixo daqueles. O Switch 2 Pro, eu acredito que ele fica aqui também. Acho que tá válido. O controle Steam, onde eu acho que ele vai ficar? Provavelmente aqui. Aqui, isso. Agora tá correto. Deixa eu avaliar se não tem nada errado. S. Não é um controle incrível, assim, tão absurdo. Ele é um controle de entrada. Né, que tá custando quanto mesmo? Tá $60, ó, se equipara ao Ultimate 2 e é um pouquinho mais barato que o do Xbox Series. Pra mim é o controle favorito. O meu controle favorito dessa lista toda. Deixa eu pensar se eu troco algum desses aqui de colocação. Controle Steam pura estimativa. Nunca usei nem o modelo 1 do controle Steam. Esse é o modelo 2. Controle do Xbox. Se eu for avaliar, por exemplo, polling rate, essas outras coisas, giroscópio, eu diminuiria o controle do Xbox. Mas a ergonomia dele é muito boa. Não tenho o que reclamar. Acho que eu vou deixar ele aqui assim. DualSense. Controle Pro do Switch 2 deve ser excelente. O primeiro é ótimo. Se bem que falaram da ergonomia desse aqui também. Ele tem os analógicos um pouco mais perto, né? Mas talvez semelhante ao DualSense. Eu vou deixar aqui mesmo. Ou talvez eu diminua o... não, fica assim mesmo. Acho que eu tô generoso. Se eu fizesse assim, deixa eu pensar. Se no Ultimate 2, muita gente vai ficar chateada porque o controle é excelente. Eu particularmente não gostei da ergonomia, porque tem as mãos um pouco grandes. Bom, mas é a minha lista, né? E, no geral, todos são excelentes, todos têm seus prós. Vai ficar assim mesmo. Direwolf 3, excelente, um controle incrível. Eu testei vários controles desses de marcas chinesas e pra mim é o melhor. Não testei todos, mas esse aqui é excelente. A única coisa que não me agrada nele, que é a questão dos pessoal, são os dois botões traseiros, que eles estão sempre bem presentes. Já tem o Direwolf 4, não tenho ideia das diferenças. E é isso. Os controles das grandes três, né? Nintendo, Microsoft e Sony. São bons controles, mas como a gente conversou, os analógicos parece que são programados para dar problema para você gastar com controle novo. Eles têm uma renda bem grande com controles. Eu não apoio esses esquemas aí. O controle Steam ele tem analógico TMR, que é uma tecnologia... É a melhor de todos daqui. Não tem nenhum que se equipara. Esse analógico é o que vai provavelmente durar mais entre todos aqui. Ele não gasta tanta bateria. O Direwolf 3 e o Ultimate 2, eles têm o analógico de Hall Effect. Também excelente, mas pelo que eu entendi, ele gasta um pouquinho a mais de bateria por causa disso. Então, no quesito de analógico, esse aqui tá acima de todos. E esses dois aqui estão excelentes também. Como sempre, as três grandes ficam um pouco atrás disso. Mas ok, a gente tá acostumado. É isso, $100. Vale esse controle? Pra quem quer muito usar o mouse em jogos de computadores, pode ser interessante.
particularmente não me interessa muito, mas quem sabe. Ouvi dizer que eles colocaram esse preço de $100 para valorizar mais a nova Steam Machine que vai ser lançada esse ano aí. Pode ser. Enfim, essa é a lista. Tá aqui o controle Steam, mas todos aqui são excelentes.